neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, Deus quer ser adorado e nunca idolatrado, porque afinal de contas, ele não é um ídolo que tem olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir, pés, mas não pode andar, mãos, mas não pode pegar. Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus, entenda isto de uma maneira compreensiva. Entender de uma maneira compreensiva, veja só. É que a palavra Deus significa objeto de adoração. Objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar a seu povo para poder receber deste povo o propósito para o qual ele criou. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi nesse sentido de ser um adorador em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Isso foi Jesus quem disse. Então, está sacramentado. Não há como contender, não há como discutir. Agora, se o homem tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, e por isso e para isto foi criado, o que acontece? Não tem acertado o alvo. O sentido etimológico da palavra pecado é exatamente errar o alvo. Você não pode errar o alvo em relação à divindade. Por isso Jó teve problemas aqui embaixo, mas lá em cima ele não teve problemas.
ele sempre disse o que era reto de Deus. Isto significa que ele tinha uma doutrina correta, revelada acerca da divindade. Você que crê, imagina nesse mistério da iniquidade de 3 pessoas distintas, está errando o alvo. E acaba tendo problemas aqui embaixo e lá em cima. Chegando lá em cima vai ser um problema terrível. Do outro lado. Vai ficar procurando seu pastor, seu líder, para responsabilizá-lo. Eu estou procurando os 3 aqui e não encontro. Onde eles estão? Você me ensinou isso toda a vida. Uma moça nos Estados Unidos morreu delirando com as chamas do inferno, sendo ela até mesmo uma professora de escola dominical de uma boa igreja. E ela, desesperadamente, diante da morte, dizia para o seu pastor: você mentiu para mim. Você é um mentiroso. Você está enganando o povo. Eu estou indo para o inferno por culpa sua. Que coisa terrível. Está escrito em Hebreus capítulo 13 que o pastor dará conta das almas que estão sob os cuidados dele. Mas por quê? Porque elas se perdem. Não resolve muito você ter alguém a quem você possa culpar. Não resolve. É, na verdade, muito mais pesado para quem ensina, para o líder. Não resta dúvida, mas exatamente porque o povo se perde. Olha, gente, tem que ser bem claro, o povo vai para o inferno por causa dos líderes. Por isso nós temos de ter a certeza absoluta de que ensinamos a verdade. Quando São Paulo despedia da igreja de Éfeso, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Pelo Espírito ele disse: olha, eu estou vendo que vocês não verão mais o meu rosto. Essa é a última vez que eu passo por aqui. Bem estar convosco. Mas eu estou livre do vosso sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele chegou a dizer assim, que reduziu o corpo dele à servidão, para depois de ensinar a muitos, pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado, porquanto o evangelho que ele pregava era assim diz o Senhor. Ele disse: se alguém é espiritual, cuida que isto é assim diz o Senhor, é de Deus. Ele falava com convicção: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de Gamaliel. Ele não recebeu da universidade. Será que não dá para ver isso? Era um doutor? Era. Mas o que foi que ele usou? Ah, não. Até o rei Agripa disse: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Que é isto? E depois São Pedro também disse que Paulo escreveu muitas coisas de difícil compreensão por causa da sua sabedoria. Não, ele falou de coisas que não era para então. Mas agora ficou tão simples para uma criança que crê no profeta de Deus. Para um menino
Nós temos crianças que sabem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos crianças que podem ver o Pai no Filho. Isso deveria nos dar vergonha. Isto sim. Se você tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, você tem errado o alvo. E a palavra pecado quer dizer exatamente isto. Errar o alvo. Não acertar o alvo. O profeta de Deus compara isso com tiro ao alvo. Se eu estou tirando ao alvo com um rifle, pegando na cabeça da taxinha a 50 metros e disparo, então ao descer o rifle, vejo que me faltam uns 10 centímetros para dar na taxinha. Então o que passa? O rifle necessita de uma ajustada. Ou você está com algum problema na visão, você está com algum problema nos nervos, está tremendo, não está mantendo a coisa ao alvo. Sabe-se por quem andou com ele, por intermédio de quem caçou com ele, nas selvas, nos desertos, e que ele era acostumado a colocar as seguintes balas no mesmo buraco da primeira. A uma longa distância, mais de 50 metros, uma bala. Era um exímio atirador. Isso tem a ver o natural com o espiritual? Sim, porque ele não errou o alvo. Ele tem nos ensinado o conselho de Deus. A mensagem só vem nos mostrar o que a Bíblia quer nos mostrar nesta era, nesta última era. Vem mostrar os dois mistérios que Paulo falou e que na época era muito difícil para eles entender. Do mistério da iniquidade, que parte daquele que está sentado num trono, parecendo com Deus, que goza de uma infalibilidade que lhe outorgaram politicamente, religiosamente, coisa que Deus nunca deu para homem algum. Infalibilidade. Deus me livre de ser homem infalível. Veja só como que a coisa é totalmente diferente. Se eu acerto o alvo quanto à fé em Deus, ou quanto a ser um cristão, então está tudo bem. Mas se não, estamos em pecado. Ah, fulano caiu em pecado. Ciclano caiu em pecado. Aí classificam pecados. Pecados sociais, etc, etc. Quando eles próprios estão em pecado. Se tivesse o mínimo da consciência que aqueles que iam apedrejar a Maria Madalena
não teriam coragem de te atirar uma pedra sequer. Mas acontece que o problema está aqui embaixo e está lá em cima. Vamos repetir: Jó, leproso, problema aqui embaixo. Perdendo filhos, gado, esposa, perdendo tudo, inclusive a saúde. Julgado como um pecador oculto. Porque a lepra na Bíblia queria dizer exatamente isso, pecado. Ele tinha problemas insolúveis aqui embaixo, aterrecedores, calamitosos, mas lá em cima, nenhum problema. Nenhum problema contra o Jó. Aleluia! Nenhum problema contra você. Lá em cima, quantos problemas você tem aqui embaixo? Talvez você não dá conta de contar. Quantos problemas você tem lá em cima? Não tem. Não tem, porque isso é por representação. Nós vimos que temos, de fato, uma nuvem de sangue. Não a química, mas o atributo salvífico de Deus. Confirmado, autenticado pelo Calvário, que nos mantém limpos diante de Deus. Por isso que Isaías disse vossos pecados. Ele não falou vossas almas. Veja isso, em Isaías capítulo 1. Veja só. Ainda que os vossos pecados, não as vossas almas, sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, os pecados. Alvo como a branca lã. Que expressão tremenda do evangelista do Velho Testamento. Isso sim que é religião, é do profeta Isaías. Isso sim que é religião, do profeta Ezequiel. Isso sim que é religião, gente, do profeta Jeremias, que diz: Deus é Espírito, enche os céus e a terra. Isso é que é religião, do profeta Daniel. Apocalipse do Velho Testamento. Isso é que é religião dos profetas e dos apóstolos. Religião é dos profetas e dos apóstolos. É a única que religa o homem a Deus. É a única, gente. É dos apóstolos e dos profetas. No dia de Lutero, eu pregaria assim: isto é que é religião, é a mensagem de Lutero. A salvação não é por penitências e indulgências, mas é de graça, é pela fé. Eu gritaria com esse ânimo aqui: religião é a de Lutero. Se eu vivesse no tempo de Wesley e fosse um pregador, eu diria a mesma coisa com toda a ênfase. E isso é que é religião, é a mensagem de Wesley, a santificação. Assim nos diz pentecostais, dos dons. Isso é que era religião. As pessoas realmente saíam do mundo em troca dos dons
carismáticos. Não se envolviam com a política, com o comércio do evangelho, com o comércio da música. Os pentecostais foram a chama viva. Aquilo é que era religião. E agora? Agora estou vivendo. E grito. Isso é que é religião, é de William Branham. É a mensagem de William Branham, reunindo todas as verdades, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vendo o Pai no Filho, e dando um passeio por essas cartas de São Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, todas elas, por toda a Bíblia, revelando o Gênesis e o Apocalipse, desmascarando a Satanás. Para quê? Para simplesmente vencermos um pleito? Para simplesmente sermos ovacionados? É isto? Não. Não e não. Não é para isto. É para levarmos todos quantos estão ao nosso alcance para a glória eterna, o paraíso eterno, para as bodas do Cordeiro, para o milênio. Mas tem uma coisa, o rifle tem que ser ajustado, tem que ir no oftalmologista de cima, no grande doutor Jesus Cristo, através de seu mensageiro do dia, para consertar esta visão. Pedro disse exatamente nessa carta, 2 Pedro capítulo 1, aquele em quem não habita essas coisas é cego, nada vendo ao longe, como vai acertar o alvo? Não tem como acertar o alvo. Às vezes numa bamba, põe uma bala ali no alvo, mas depois erra. A corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. O Espírito Santo nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente sobre o alvo. E isso nos deixa em plena condição para termos, então, uma construção de um edifício, de uma pirâmide, com 7 degraus. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Que grande bênção nós recebemos agora. Que bênção Deus nos deu. Tome posse da sua bênção. Declare sua cura agora por esta verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda que eu deixe de ver o brilho do sol no verão e sinta a tristeza descer, qual sombra no meu coração. Feliz com Jesus
bem pouco me importa o que vier. Com ele na luz eu caminho, e seja como ele quiser. Ainda que o amigo melhor na dor me abandone e se vá, e eu fique no triste temor, sabendo que amigos não há. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier. Com ele na luz eu caminho, e seja como ele quiser. E ainda que eu venha sentir o frio da morte chegar, e os olhos não mais eu abrir, senão no fulgor do meu lar. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier. Com ele na luz eu caminho, e seja como ele quiser. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Ouvintes, Atos dos Apóstolos, como toda a Bíblia Sagrada, é do Espírito Santo. E em Atos capítulo 7, verso 44 ao 49, nós encontramos: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Davi que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Vejamos em Hebreus, capítulo 10, verso 5. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício, Cristo. E oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tabernáculo me preparaste. Ouvintes, eles odiaram Atos dos Apóstolos e odeiam até hoje. Os filhos deles odeiam Atos dos Apóstolos. Por causa dos Atos dos Apóstolos, eles foram presos, apanharam e foram mortos. Agora eu pergunto, que atos foram estes? Assassinatos, extorquindo o povo, tomando o dinheiro do povo, enganando o povo, vendendo cura divina, roubando? Não, não foi assim. Atos dos Apóstolos eram atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Era uma Tabita Cume, uma Dorcas, depois de morta, sendo levantada. Era um coxo, aleijado, paralítico, paraplégico, desde o ventre de sua mãe, nasceu assim. E ele já estava com mais de 40 anos, porque havia 38 anos que ele pedia esmola, na porta formosa do templo. Nunca fizeram nada por ele. Agora, Atos dos Apóstolos mandou que aquele homem se colocasse de pé, e ele saltou e, gritando glória a Deus e aleluias, e glória ao nome de Jesus, o que tornou-se em uma afronta para eles. Eles podiam ressuscitar mortos, abrir os olhos dos cegos, mostrar todo o poder de Deus a favor dos aflitos, dos necessitados, que nada podia convertê-los, aplacar a ira deles.
O que fizeram com Estevão quando ele acaba de citar as escrituras que eles liam na sinagoga? O que fazem com a mensagem quando ela mostra a Bíblia que eles pregam, a Bíblia que eles estudam? O que fazem eles com a mensagem? Os filhos dos tais. Agora, vejamos por que Estevão morreu. Estevão era um diácono. Eu costumo dizer, quando um diácono quer pregar o evangelho, eu falo assim: olha, diácono, toma cuidado que o primeiro mártir da igreja primitiva morreu por causa de pregar. Isto é, era um diácono que conseguia citar as escrituras de cor, que conhecia as escrituras. Era um diácono cheio do Espírito Santo, portanto. E ele morreu apedrejado porque estava cheio do Espírito Santo. Que tal? Vocês podem pensar um pouquinho a fúria. O que sentiu aquela gente quando viram as pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo? Olha, eu digo assim: se os apóstolos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fizessem milagres, maravilhas, Pedro não tivesse dito: não temos ouro nem prata, ou não tenho ouro nem prata, aquilo que eu tenho, isto te dou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta-te e anda. Eles não seriam perseguidos. Não. O problema estava com o nome de Jesus. Aquele Jesus, aquele defunto, entre aspas, que eles afirmavam viver. Dando base para a seita de São Paulo. Estevão, o diácono, morreu dentro do quadro apostólico. Aquelas mulheres viveram dentro do quadro apostólico. Portanto, a igreja era apostólica. Aquela sim era a igreja apostólica. Aquela sim era a igreja pentecostal. Aquela sim. Se tem alguma coisa que a gente tem que ter pesar, lamentar, chorar, desesperar, é por não viver como aquela igreja. Ainda que façamos tudo o que eles fizeram, batizemos em nome do Senhor Jesus Cristo e façamos tudo o que eles fizeram, ainda estamos aquém. Ainda estamos longe de termos apenas um toque, um pequeno sinal de Deus e ser tudo. Estamos longe de vendermos tudo que temos. Estamos longe de não termos nenhum necessitado no nosso meio. É isso? Pelo menos esforçamos. Pelo menos estamos tentando.
não alimentar a desordenança de vida, como Paulo, os apóstolos condenaram aos desordenados. Mas não havia nenhum necessitado no meio deles. Alguém diz, não, é porque eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. Eles enganaram. E eu pergunto, eles se perderam? O engano leva à perdição. Eles perderam por partirem um pão juntos? Eles se perderam? Mas foram perseguidos. Se eles pensassem que Jesus viria daí 2.000 anos, 3.000 anos, eles teriam partido já. Não resta nenhum para contar a história. Não precisa ir longe, não. Quem pode levantar o dedo aí? Sim, eu posso contar experiências de 120 anos atrás. Não há ninguém. E nem uma mulher que era bonita, prendada, dona de si, nariz levantado, nenhum homem sábio, doutor, rico, milionário, de 120 anos atrás, aí, exercendo todas as suas funções de uma forma hábil, consciente. Uma geração vem, outra geração vai. Vem e vai. Vem e vai. E foi-se. As belezas, as jactâncias, o ouro, a prata, e nenhum dos caixões tinha gaveta para levar a fortuna, o gado, os carros importados, as propriedades. Nenhum deles. Bem fez a igreja primitiva em esperar Jesus Cristo para aqueles dias. Mal faz esta igreja, essa virgem nécia, louca, insensata, que tem posto seu coração num tesouro efêmero, passageiro. O Senhor tarda. Assim dizem elas com as suas atitudes. Não. Pedro diz assim, eles escarnecem da mensagem da vinda do Senhor. São escarnecedores. E isso não se trata de incrédulos, de céticos, de ateus. Escarnecem da vinda do Senhor. Escarnecem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Em troca de quê? Para quê? Em troca de quê? Mas existe um povinho pobre, humilde, que faz menção do nome do Senhor, sobre o qual o nome do Senhor Jesus foi invocado. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ah! Esse bom nome foi invocado sobre cada um que pertence a este corpo, a este povo, sobre o qual
o bom nome foi invocado. Mas vamos lembrar de tabernáculo. Não de tabernáculo da fé, mas vamos lembrar do nosso corpo como tabernáculo. Você tem que ser um tabernáculo da fé. Um tabernáculo de fé. Não é isto? Está bem. Então, o que é um tabernáculo? Para começar, é um corpo. E se tratando deste tabernáculo, citado aqui nas Escrituras, é Deus morando num corpo. Para que Jesus nasceu? Para que Jesus morreu? Para que Jesus ressuscitou? Corpo me preparaste. Não é bem o sacrifício que ele queria. Ele queria, através disto, salvar um corpo para ele. Lá no Velho Testamento está escrito a respeito do corpo de Jesus, do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja dele. É a igreja de Cristo, é a igreja de Deus, é a Assembleia de Deus. Esse corpo é, sem dúvida alguma, tabernáculo de fé, habitar. Está escrito sobre este tabernáculo: o único lugar escolhido para colocar o seu nome. Você viu isso? Não é todo mundo, minha irmã, não é todo mundo, meu irmão, mas você é um tabernáculo, é um lugar escolhido por Deus para fazer habitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é pouco. Aí vale a pena, é importantíssimo, é compensador dizer não tem ouro, não tem prata. Mas aquilo que eu tenho, o que ele tinha? Ele era um tabernáculo no qual habitava o nome do Senhor. É certo? É tão bom falar a verdade. É tão bom. É tão bom ver a verdade, não é? Então, Deus morando num corpo. Quando Deus desceu lá atrás, lá no monte onde ele estava, ninguém podia tocar nele. Ninguém podia tocar no monte. Agora logo Deus foi feito carne, habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação, humanamente falando. Então agora bater nesse monte, cuspir neste monte. E eu pergunto, ficou sem consequência? Você pode falar mal, zombar, criticar de alguém que tem esse nome, mas fique sabendo, não fica sem consequência. Porque tocar no monte morre, porque Deus estava no monte. Deus está nesse monte. Ali era um tabernáculo do Deus vivo. Você entendeu? Você compreendeu?
tocar? Por que o coração de Davi doeu? Simplesmente por cortar a orla do vestido de um ungido do Senhor, que apesar de ser ungido, queria matar a Davi. Por que seu coração doeu? Simplesmente por ironizar aquele ungido. Somente por isto poupou a sua vida, não tocou na sua vida, mas ele desafiou a sua guarda, desafiou o seu poder. Por isso seu coração doeu. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo Deus. E aquele coração, então, era um lugar escolhido por Deus para habitar, fazer habitar o seu nome. Você deve viver alegre, dando glória a Deus. Nas tribulações, você é um lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou agora. Amém? Amém. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por tua vontade foram criadas, tu
digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Remiu, aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Forte aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em tudo dirá, do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falas e a fé nos tirar, não podemos sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus proverá.
final da morte ao chegar, a voz divina nos há de alegrar na doce esperança